Vamos fazer outro exemplo com o PWM. Basicamente será o mesmo código que a gente acabou de fazer com a intensidade do LED, só que esta vez a gente vai manipular um motor. E será um exemplo bastante interessante porque esse motor que a gente vai manipular, ele movimenta uma bomba. Então a gente vai mexer com uma bomba e vai escoar um fluido através dessa bomba e vamos fazer uma regulação de fluxo. Para isso, então, como é praticamente o mesmo circuito, vou pegar o circuito da intensidade do LED, vou dar aqui em Duplicate. Uma vez estamos aqui, vou utilizar exatamente o potenciômetro. No caso, agora já não vou utilizar mais o LED, então vou desligar aqui. Aqui no caso, vou desligar aqui o pino 3, vou pegar aqui o pino 3, vou colocar esse resistor aqui e aí sim vou ligar o pino 3 no resistor. Para a regulagem do motor, o motor ele se mexe com uma voltagem de 12 volts. A gente vê que nós temos aqui 5 volts do Arduino, então a gente não teria como mexer com aquela bomba. Então a gente terá que utilizar duas fontes de alimentação, uma que será o Arduino, né? E a outra será uma fonte de 12 volts para mexer com a bomba. Para poder manipular a bomba ou o motor DC com o PWM, não vamos fazer ela diretamente com o pino da saída, sino que esse pino da saída a gente vai passar por um transistor. Vamos utilizar os transistores como interruptores, tal como a gente tem utilizado anteriormente. Por exemplo, quando a gente fazia aquela multiplexação com os displays de 7 segmentos. Só que aqui a gente vai utilizar outro integrado, muito parecido com o transistor, que se chama o MOSFET. A gente vai escrever MOSFET, vocês veem que eles têm exatamente a mesma cara do transistor, só que esse aqui trabalha principalmente com voltagem, mas a gente não entra muito em detalhe com isso. Ele vai funcionar exatamente igualzinho como um interruptor, da mesma forma que um transistor NPN ou PNP utiliza. No caso, ele também tem uma versão N e uma versão P. Aqui no caso, esse seria o esquema do MOSFET. E a gente vai fazer um pouco analogia. Esse aqui é uma versão um pouco mais avançada do transistor. A analogia seria o G, que a gente vai conhecer como gate ou porta, né, em inglês. O gate seria tipo a base do transistor, se a gente faz analogia. O D, que é o drain ou o drenador, será o coletor do transistor. E por último, para terminar a nossa analogia, o S é o source ou fonte, que seria o emissor do transistor. Dessa mesma forma, temos a versão P e a versão N. A versão N é aquela que não penetra, ou seja, a setinha vai para fora, como essa. E a versão P é aquela que penetra, ou seja, a setinha vai para dentro. No caso, a gente vai escolher uma versão N. Aqui temos, vamos escolher essa aqui, é parecida com a que eu tenho. E aqui vamos ver que se a gente se aproximar, temos o G de gate, D de drain e S de source. Então, o gain irá no resistor, que irá no PWM. Então a gente vai simplesmente utilizar ele como se fosse um interruptor a alta velocidade, porque a gente viu que o PWM é simplesmente aquele sinal binário que vai trocando rapidamente numa frequência de 490 Hz de 5 volts para 0 volts, beleza? Vamos conectar o motor. Vamos utilizar um esquema parecido com esse, só que no caso vou botar o resistor direto para o gate que sai do Arduino. Teremos o nosso MOSFET, o source esse aqui irá diretamente para a GND e o drain do MOSFET irá para o motor e a outro extremo do motor vai para 12 volts. Nosso motor será de 12 volts e a gente vai colocar esse diode dessa forma aqui para evitar as correntes inversas. Como o diode tem a forma de setinha, ele indica que quando esse aqui, como funciona como interruptor, a gente faz de conta que o interruptor fechou. Então a corrente vai vir pelos 12 volts, vai passar pelo motor. Como esse aqui é um interruptor que ele já está fechado, vamos supor que está fechado, aí vai para a terra. Então vai fechar o circuito e vai fazer com que esse motor comece a girar, beleza? Mas quando o MOSFET abre,
Muitas vezes, algumas correntes, quando acontece isso, como a corrente está indo de acima para baixo, às vezes quando acontece essa abertura aqui, existem correntes inversas que podem voltar pelo motor. Se a corrente volta pelo motor, ela possivelmente pode queimar as bobinas que estão dentro daquele motor. É por isso que he colocado esse diode aqui, que é um diode de proteção, porque quando a corrente volta, ela vai ver que tem que passar pelo motor e as bobinas do motor têm uma certa resistência. Aí ele vai ver que por aqui tem um diode. O diode não tem resistência nenhuma, ou tem uma resistência muito baixa na real. Aí a corrente inversa vai ir por aqui e vai proteger o motor. Então é simplesmente a proteção. Vamos montar esse aqui no Tinkercad. Então, como a gente viu lá, o D, que é o drain, vamos procurar pelo diode. Temos o diode aqui. Vamos botar por aqui. Primeiro vamos virar ele. Então o diode ir aqui. Vamos subir um pouco mais isso por aqui. Então o anode do diode, que é a parte preta, vai aqui no drain. E o cathode aqui irá então para os 12 volts. A gente vai ligar os 12 volts nessa linha aqui. Beleza? E aqui o source, que é o source de esse cara aqui. É o source, então ele vai para negativo. Vamos pintar aqui por a cor preta, então o source vai para negativo. Vamos procurar o motor, vamos pegar aquele motor DC, selecionar ele. Então a gente está vendo que uma extremidade do motor vai para 12 volts e a outra extremidade do motor vai para o drain do MOSFET. Então uma extremidade vai para o 12 volts. Vamos supor que os 12 volts estão aqui nessa seção aqui. Aqui no Tinkercad esse motor é de 5 volts, então teoricamente a gente tem os 5 volts do Arduino. Então aqui só na simulação vamos supor de que a gente vai usar os 5 volts do Arduino, mas na prática real a gente vai ter que usar outra voltagem, aqui iriam 12 volts no real, beleza? Então os 12 volts que vem aqui, a gente viu que nós tínhamos que pegar nessa linha aqui. Pronto, então como estamos vendo aqui, os 12 volts vão numa extremidade do motor, a gente já ligou, e a outra extremidade vai no cathode do diode. Então a outra extremidade aqui vai no cathode do diode, beleza. E aqui o drain, então, iria no outro terminal do motor. E isso é tudo, gente. Lembrando que se nós, por exemplo, formos utilizar aqui outra fonte de 12 volts, a terra ou o GND dessa outra fonte deverá ser a mesma terra do Arduino. Se a gente abrir o código é exatamente o mesmo que a gente utilizou na prática anterior. A diferença é que a gente agora não será um LED, senão que será um motor, mas a gente não tem que mexer com nada, exatamente o mesmo código tem que funcionar. Vamos dar então em simular. Vemos aqui o motor, ele está girando, vamos nos aproximar, ele está girando a 9.946 RPM. E a ideia é que se a gente mexe aqui com o potenciômetro, vamos colocar ele na metade, vemos que as revoluções desceram aproximadamente para 5.000 revoluções por minuto. E se a gente continuar descendo, vamos vendo que a velocidade do motor vai diminuindo. Então, estamos vendo, por exemplo, aqui está com quase 400. Vemos como a gente pode fazer um controle de velocidade do motor. E se a gente zera totalmente, o motor fica parado. Então, com isso, a gente consegue mexer com a velocidade do motor, utilizando então o PWM que passa por aqui. O PWM está ativando o nosso MOSFET, com que faz com que esse MOSFET seja utilizado como um interruptor que abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, mas a altíssima velocidade. Então esse MOSFET vai fazer essa interrupção, esse interruptor, e muito provavelmente nosso motor vai ser mais do que 5 volts, aqui é de 5 volts por causa da simulação, mas na prática pode ser de 12 volts, e assim a gente pode manipular, por exemplo, cargas que sejam maiores do que 5 volts, utilizando dispositivos como transistores. No caso, vocês também poderiam utilizar transistores. Eu particularmente gosto mais do MOSFET, mas podem tranquilamente colocar aqui também um transistor que também irá funcionar. E aqui o diode de proteção.